Bom, então vou começar a apresentação da atividade integrada em desenvolvimento de mina e planejamento e controle estratégico. O nosso grupo escolheu a mina de Boqueira para abordar nesse trabalho e os integrantes do grupo são o Bruno Lange, eu, Bruno Sequim, o Daniel, a Jamile e o Otávio. Bom, para começar a apresentação, vou falar um pouco sobre a mina em si. Bom, a mina de Boqueira é um complexo minério metalúrgico para a produção de ligas de chumbo, local onde existe um suporte para a lavra e beneficiamento do minério, que fica localizado em Boqueira, na Bahia, como o próprio nome já diz, no sudoeste do estado. E a produção dessas ligas de chumbo são feitas na usina metalúrgica que fica em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. E aqui embaixo a gente tem uma imagem da vista do local de separação do minério e do rejeito. Vou ampliar um pouco aqui para facilitar a visualização. E em cima a localização da mina ali no mapa, como já foi dito, no Recôncavo Baiano. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a empresa. A empresa responsável pela mina é uma empresa francesa, que é a Penarroya Oxide SA, que atualmente ela é líder mundial na produção de óxidos de chumbo destinados para a fabricação de baterias, cristais, plásticos e tubos de televisão. Bom, ela em 1958 criou no Brasil a subsidiária Cobra, que é a Companhia Brasileira de Chumbo. E em 1989, a Companhia Brasileira de Chumbo, a Cobra, ela foi vendida e incorporada à empresa Plugum Mineração e Metalurgia LTDA, que pertence ao Grupo Trevo. Cobrac iniciou suas atividades em Santo Amaro da Purificação, produzindo chumbo. Foram retirados mais de 900 mil toneladas de chumbo e produzindo 500 mil toneladas de resíduos, sendo 3% de chumbo. Mas, em contrapartida, poluiu muito o rio Subaé e suas redondezas, na Chapada Diamantina. Por isso foi solicitado esse fechamento. Essa poluição causa a morte de animais pela contaminação da água do rio, poluição das plantações ali perto e muitas outras degradações ao meio ambiente e às pessoas que moravam ali perto. Para continuar o funcionamento, mesmo depois dessas denúncias, a empresa comprou as fazendas próximas, que eram mais atingidas. E com esse método, funcionou até 1993, mas causando uma grande poluição, ele foi fechado, não conseguiu suportar a pressão do governo e fechou, mas deixou muita devastação no local. Nas proximidades da mina, depois fizeram uma pesquisa que a concentração de chumbo, PB e CD no sangue das pessoas era maior que permitido pela OMS, causando muita poluição, muita devastação. As crianças das proximidades, menos depois, tinham uma grande concentração de cândido a mais no sangue. Bem, prosseguindo como o Otávio havia dito, que a concentração de chumbo e de cádmio eram alta no sangue das pessoas e das crianças que viviam nos arredores da mina, isso também se inclui ao cabelo e também à pele. Isso era diretamente proporcional ao teor que tinha de minério no solo, de estéreo no solo, e a distância em que as pessoas moravam dessas minas. E os principais efeitos que isso causou foram problemas respiratórios, renais, hepáticos, anemia, perda parcial da memória e principalmente a leucemia. E atualmente a empresa está realizando testes no solo para ver se eles conseguem fazer a reativação da mina. Só que o problema é que o que está impedindo isso são os lixões criados em cima das pilhas de estéreo. Por quê? Porque isso as pessoas que trabalham nesses lixões estão tendo contato direto com esse estéreo e que tem uma taxa elevada de teor do chumbo, e isso aos arredores também tem animais pastando, então não tem uma divisão, não tem algo que limite isso, então os animais também transitam por essas áreas e isso gera a contaminação desses animais. Bem, isso levou
não diretamente ao fechamento, mas foi ao abandono. Eles viram que isso estava começando a ganhar uma repercussão muito grande, porque estavam atraindo pesquisadores de São Paulo, mobilizando muitos pesquisadores da Bahia, e isso fazia com que eles exercessem grande pressão. Então eles acabaram abandonando essa mina por completo. E os níveis de contaminação de chumbo e cádmio, eles durante de 25 anos atrás até agora, eles diminuíram, só que eles não sumiram, eles ainda continuam. E não são valores baixos, são valores bem altos. E as medidas e procedimentos implementados, eles foram aplicados de forma incorreta ou então parcialmente ou até mesmo ineficazes. O plano de recuperação da mina é da responsabilidade da empresa Bolland brasileira. Ela também apresentou um projeto que viabilizava a reabertura dessa mina. Nesse projeto continha, entre outras atividades, o processamento dos rejeitos estocados da antiga mina e a exploração de mais 900 mil toneladas de minério contendo chumbo. Depois, esse chumbo seria extraído da pilha de rejeito por meio de lixiviação. Em 2007, a empresa conseguiu a autorização para realizar isso, mas posteriormente ela acabou desistindo do empreendimento e o plano de recuperação não foi executado até hoje. A ferramenta que nós escolhemos foi o ciclo de PDCA, que é planejar, executar, checar e corrigir. Como vimos, as medidas de controle e procedimentos implementados foram aplicados de uma forma incorreta e ineficazes, sendo necessário como o problema surgiu para resolvê-los. Nisso, essa ferramenta auxiliaria no processo. A exemplo, as chaminés. Foi planejado que os vapores gerados nos processos fossem liberados pelas chaminés. Isso foi executado, porém não houve nenhum acompanhamento e alguma análise sobre o que iria acontecer, se iria haver algum problema e como resolver. E a consequência disso foi que muitos gases tóxicos escapassem, contaminando a população e toda aquela região. Nesse caso, também poderia ser aplicado a ferramenta checklist, pois seria feito com uma pessoa que já trabalha na área, consequentemente, que sabe o que precisaria ter nessa lista. Um dos pontos dessa lista deveria ser checar o volume de chumbo e de cádmio liberados pelas chaminés. Com isso, teria-se uma avaliação periódica dessas chaminés, evitando que os gases com alta concentração de chumbo e de cádmio afetassem a agricultura, a pecuária e os moradores. A conclusão. Pode-se concluir que essas ferramentas são de tamanha ajuda, e nesse caso da mina de Boquira, ela poderia até mesmo ter evitado o fechamento da mina. A utilização dessas ferramentas tornaria o trabalho um pouco mais cauteloso e evitaria grandes gastos futuros com recuperação do meio ambiente e com a população prejudicada, além da empresa passar uma imagem de boa fama ecologicamente correta. E ao utilizar essas ferramentas com o plano de fechamento, é possível determinar os pontos que mais se deve ter cautela antes do fechamento por completo da mina, pois assim se evita contaminação do meio ambiente ao longo dos próximos anos. Muito obrigado.